Vamos ler também o 3, na verdade é um pouco aqui de fazer com que possamos avançar um pouco mais. Vai direto para o 4, só para eu poder avançar. Efésios 4. Efésios 4, leitura da palavra. Poderemos falar um pouco ainda sobre o Espírito Santo, fazendo uma pequena correlação das duas últimas pregações. Mas diz assim no versículo 1: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Oremos. Amado Senhor, em nome de Cristo, teu Filho, pelo poder que há do Espírito Santo, seja ministrada a tua palavra aos corações dos teus servos, de tal maneira que cresçamos um pouco mais, para a honra e glória do teu nome, em nome de Cristo. Amém. Amados e amadas, durante 2 semanas atrás, veio uma palavra a vocês sobre o batismo com o Espírito Santo e a vida do Espírito Santo. Eu falei que a palavra de Deus, ela tem uma promessa a respeito do Espírito Santo. Lá no Velho Testamento, o Senhor, ele descia com o Espírito Santo em ocasiões especiais e sobre algumas pessoas. Nem todas as pessoas tinham o poder do Espírito Santo. Em algumas situações, o Espírito do Senhor vinha, realizava uma obra usando aquela pessoa e depois o Espírito Santo se retirava. Em muitas dessas pessoas, o Espírito Santo não permanecia para sempre. Eu estava lendo alguns livros que têm me ajudado nesse embasamento, sobre Billy Graham, do pastor Edson Queiroz, o próprio Russell Shedd, que traz um livro chamado Avivamento e Renovação em Busca do Poder Transformador de Deus. Tem um livro bem antigozinho que se chama de Ernesto Tonini. Ernesto Tonini já partiu para a glória, e ele traz falando sobre o batismo no Espírito Santo. E o também do inglês John Stott, falando sobre o batismo em plenitude do Espírito Santo, quando fala do mover sobrenatural de Deus. Mas eu estava pegando, foi um dos primeiros livros que eu li sobre o Espírito Santo há algumas décadas atrás, sobre os escritos com Billy Graham, e ele fala que o Espírito Santo é uma pessoa, e eu já falei sobre isso, por vários motivos. Então, uma aula na escola dominical, alguns meses atrás, o ano passado, eu falei sobre a Trindade Santa, e teve uma irmã que ela não conseguiu compreender nem entender, quando eu falei de 3 pessoas que formam a Trindade Santa. Eu falei do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas falei que são 3 pessoas distintas, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mesmo tendo o nome Pai, Filho e Espírito Santo, um não é maior do que o outro, são apenas situações posicionais, mas são 3 pessoas mesmo, distintas. Como está lá em Lucas 2, quando Jesus se batiza e abre-se o céu, uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E naquele momento há uma pomba que pousa, aliás, há o Espírito Santo que pousa na cabeça de Jesus em formato de pomba, e Jesus Cristo está saindo das águas. Então estamos vendo 3 pessoas, uma voz, uma visão
e uma pessoa. E essas três pessoas, o Pai, o Espírito Santo e o Filho, formam a Trindade Santa. E há várias situações dentro da Bíblia, desde Gênesis. Os judeus sempre tiveram uma dificuldade de entender a palavra Elohim, porque fala um Deus plural, e esse Deus plural, da forma que ele está escrito em hebraico, ele dá a demonstração que não são apenas um Deus plural em duas pessoas, mas são mais de duas pessoas. Então nós hoje temos a revelação que essas pessoas são e fazem parte e formam a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo, Deus é uma pessoa com atributos próprios, de gente, de alguém. Assim como Jesus Cristo é uma pessoa com atributos próprios. E também o Espírito Santo é uma pessoa. Mas diz o próprio Jesus que ele, quando viesse, ele não falaria de si mesmo, mas ele falaria do Filho. Então o Espírito Santo, ele está aqui e no tempo dele, no presente século, sobre a igreja. Mas por que nós não lembramos tanto do Espírito Santo? Porque ele não está aqui para falar dele mesmo. Ele está aqui para falar do Filho, para lembrar as coisas do Filho. Mas há algumas coisas, alguns atributos inerentes ao Espírito Santo, que somente você lembrando quem é ele, para que você possa, de fato, dar valor a essa pessoa. Primeiro, porque o Pai fez, o Filho restaurou, mas quem faz trazer a lembrança, a memória, quem faz tirar o pecado de diante de nós no sentido de santificação, é o Espírito Santo. Quem purifica cada um de nós é o Senhor Jesus, através do seu sacrifício. Olhe bem para mim e preste atenção. Nós temos olhando para a cruz, olhando para Cristo, temos uma escala. Quando nós somos pecadores, ainda não redimidos, e queremos experimentar um novo nascimento, um momento de transformação, nossa vida vai à cruz do Calvário, porque é lá onde Cristo pagou o preço, é lá onde o sangue de Cristo foi derramado. Então ali é a morte de Cristo. Mas só indo lá não resolve. Foi necessário que Cristo ressuscitasse. Então, gente, qual é o ponto mais importante? Seria a morte ou a ressurreição de Cristo, ou a sua ascensão ou a descida do Espírito Santo? Cada um tem o seu real significado e o seu valor. Primeiro, sem a morte de Cristo, nada adiantaria. Seríamos filósofos, seríamos religiosos, seríamos pregadores ou ateus, não faria diferença. Porque a morte de Cristo, ela é quem de fato dá o sinal, da chancela, da libertação de todos aqueles que hão de está na eternidade com Cristo. Ou como diz Efésios 2, já estamos sentados com Cristo nas regiões celestes. Agora, o que nós precisamos entender, que o que ratifica essa questão da morte de Cristo é a sua ressurreição. Não adiantaria nada Cristo ter morrido por nós e se não tivesse ressuscitado. Porque então a morte teria poder sobre Jesus. E quando Jesus ressuscita, então ele dá a força cabal de que a morte não tem força sobre ele. Terceiro, agora esse Jesus, ele passa um tempo sobre a face da terra, 40 dias, e ele sobe à direita do Pai. Ele ascende de onde ele estava. Ele triunfa sobre a morte, mas ele agora volta para o seu trono. É dado um trono a ele de novo. Ele está agora à direita do Pai. Então às vezes se você não tiver um entendimento, você vai, e antes ele não tinha, sempre teve. Quando se foi dado o direito a sentar-se à direita do Pai, está dizendo esse dado o direito depois da morte, depois da ressurreição. E antes, ele já estava sentado no trono. Nunca mudou. E o fato de ser como os testemunhos de Jeová, que diz que Jesus é filho, porque eles têm uma interpretação rasa. Bom, se eles não acreditam no Espírito Santo, não poderiam nunca entender isso que eu estou falando. Começa por aí. Então, ele diz que Jesus é filho de Deus, mas é um filho criado e gerado como eu fui do meu pai, e você da sua mãe e do seu pai também. Mas não é verdade. O fato de Jesus ser gerado de Deus é vindo da parte de Deus, mas não formado por Deus. Essa prerrogativa está descartada. Então Jesus sempre foi eterno, sempre foi Deus e permanecerá sendo Deus. Agora, se você entrar no salão das testemunhas de Jeová, você talvez
ou você converte alguém ou sai lá meio maluco. Mas a verdade é que não tem essa condição. Quando eu fui realmente conversar com o testemunho de Jeová, ele ficou maluco, porque depois que eu levei a Bíblia para trás e para frente, ele disse, me dê mais uma semana. Eu disse, não posso mais dar uma semana, porque não tinha mais jeito. Então, o Espírito Santo não é o sopro de Deus, não é a parte ativa de Deus, como dizem eles. O Espírito Santo é uma pessoa. Se você quiser anotar, porque eu não vou ler aqui agora, primeiro a Bíblia diz que lá em Hebreus 9,14 ele é eterno. 9,14, Hebreus 9,14, ele é eterno. Lucas 1,35 diz que ele é todo poderoso. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti, falando para Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O poder do Altíssimo, está falando aqui, é do próprio Espírito Santo. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A Bíblia diz também, no Salmo 139, versículo 7, que o Espírito Santo é onipresente. Ou seja, para onde me irei no teu Espírito? Ou onde para fugirei da tua presença? 1 Coríntios 2, 10 e 11 diz que ele sabe todas as coisas, pois ele é onisciente. Diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, algumas prerrogativas básicas do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é eterno, ele é todo poderoso. É o Espírito Santo. A Bíblia também chama o Espírito Santo de Deus. Atos 5, versículo 3, diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendendo você não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes a homens, mas mentistes a Deus. Então ele está falando que o Espírito Santo é Deus. Muito bem, o Espírito Santo é Deus. Também ele diz no versículo, lá em Gênesis 1:2, que o Espírito Santo, além de ser todas essas qualificações, ele também é criador. O Espírito Santo é criador. A primeira referência está lá em Gênesis, quando falamos, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E lá em Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E em Colossenses, escrevendo a igreja de Colossos, Paulo diz, nele, no Espírito Santo, foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Logo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o quê? Eternos. Cada um também advoga para si a condição de Deus. Sendo assim, não são três deuses, por uma questão simples. Os três trabalham em profunda harmonia, em profunda comunhão, jamais um é ignorante em relação ao outro. Todos sabem absolutamente o que o outro está pensando, e quando ele vai fazer, os outros dois já estão em comunhão. Entenderam por que é um só Deus? Porque se você fala assim, eu e minha esposa, nós pensamos iguais, agimos iguais, nunca entramos em discórdia e estamos sempre em acordo, logo somos uma só pessoa. Assim é a Trindade Santa. Então Deus sempre teve comunhão, nunca foi solitário, nunca viveu sozinho antes que ninguém existisse. Ok? Entenderam bem isso? Logo o Espírito Santo, ele é a pessoa agora que está fazendo a obra nesse momento. Nesse instante é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é quem foi enviado por Deus através de Jesus para que habitasse no coração das pessoas que um dia hão de estar no novo corpo na presença do Senhor. Logo você, se não tem o Espírito Santo, você não pertence ao Senhor. Você pode crer em Deus, você pode crer em Cristo, conforme nós lemos
A semana passada, alguns versículos aqui, quando lemos lá em Atos 2, lá em Atos 9, em Atos 10, em Atos 19, Atos 20, falando sobre a igreja, o Espírito Santo descendo em Éfeso, o Espírito Santo descendo lá na casa de Cornélio, descendo em Samaria, descendo em Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Mas entenda, muitos deles só entendiam que era o batismo de João ou o batismo de Cristo e não tinha o Espírito Santo. Escute bem o que eu estou lhe falando. Você pode ser um profundo e exímio conhecedor da palavra. Você pode conhecer ciência, filosofias, entendimento, mecânica, física, medicina. Você pode entender muitas coisas. Você pode ser um extremo conselheiro, um profissional excelente. Mas a palavra eu venho repetindo há anos. Se você não tem a habitação do Espírito Santo dentro de você, você é uma pessoa perdida. Se não há o Espírito Santo mandando em sua vida, regendo a sua caminhada, você precisa abrir o coração e genuinamente deixar que o Espírito Santo adentre dentro de você. Ter o nome no hall dessa igreja, ou no hall de qualquer igreja, ou não ter o nome em lugar nenhum, não é o mais importante. O mais importante é que você deixe o Senhor introjetar na sua alma e que o Espírito Santo mande você. Então só há dois tipos de pecadores. Um pecador não redimido, quando o Espírito Santo não habita no coração dele, e um outro pecador redimido, em que o Espírito Santo selou essa pessoa. E o mais interessante, o que a Bíblia diz, todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Se o Espírito Santo não está em você, você ainda não pertence a Deus. Você pode crer em Deus, pode rezar, orar, fazer prece, você pode filosofar, pode fazer qualquer coisa, mas não tendo o Espírito Santo, você não pertence à comunidade dos salvos. Então há uma necessidade de que não só creia em Cristo, mas seja cheio do Espírito Santo e dominado pelo Espírito Santo. Efésios diz: enchei-vos do Espírito Santo. Por isso que ser batizado com o Espírito Santo é a premissa básica. Pastor, e o que é que eu faço? Creia no Senhor Jesus. Serás salvo, tu, e a partir do teu testemunho, a tua casa se converterá. Sabe o que acontece, irmãos? Olhem bem para mim. Há muitos irmãos que falam demais ou falam de menos. Não encontram um ponto de equilíbrio. E acreditam que pode mudar as pessoas com as suas palavras. Há muitas pessoas que acham que o muito falar vai mudar alguém. Não vai mudar. E que o silêncio também vai mudar. Também não vai mudar. Há muitas pessoas que falam assim: não, eu já falei, não precisa mais ninguém falar. Não, fale. Mas eu quero lhe dizer que quem mudará a pessoa é somente através de uma experiência genuína com o Espírito Santo. Eu costumo dizer, hoje nós não temos tanta gente aqui, mas é um bom grupo. Muitos aqui talvez estejam às vezes enganados porque acreditam na religião, porque acreditam no seu senso de conhecimento. Não dará salvação nem religião, nem senso de conhecimento. É necessário dizer o que Jesus disse a Nicodemos lá em João 3. Leia todo João 3. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. O que é que falta em mim e você? Talvez falte andarmos cheios do Espírito Santo. Se o Espírito Santo ainda não está, então há uma necessidade de buscar. Pastor, mas eu quero agora buscar com avidez o Espírito Santo, experimentar momentos novos. Sim, então dobre seus joelhos, abra seu coração, saia do seu achismo, saia das suas filosofias, saia dos seus pensamentos e abra o coração e diga: Senhor, eu viverei uma vida plena em Ti. Quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito Santo,
é uma necessidade. Olhe bem a oração de Paulo, irmãos, em Efésios capítulo 3, no versículo 14. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, pelo qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Olha o versículo 16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Como? E oro para que, estando arraigados, aliás, aí no versículo 16, do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Olha o versículo 17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em quê, irmãos? Amor. Em amor. Vocês possam o quê? Juntamente com todos os santos, compreender o quê? Diga aí, leia aí. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Eu não sei se todos leram a Bíblia, abriram a Bíblia. Tem gente que tem dificuldade de ler, mas tem gente que tem preguiça de abrir. Então abra a Bíblia. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento ou conhecimento, para que vocês sejam o quê? Sejam cheios. Diga cheios. Cheios de toda a plenitude de Deus. Como vocês serão cheios da plenitude de Deus? É o que Paulo disse aqui. Vocês precisam. Efésios 3, a partir do versículo 14. Ele se ajoelhou. Eu também tenho me ajoelhado diante de Deus, pedindo essas coisas que o Senhor faça de vocês. Homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, mediante a fé, estejam arraigados e alicerçados em amor. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus. Mas deixa eu falar algumas coisas. Não adianta. Enquanto alguns tentarem o Espírito Santo, Ananias e Safira tentaram o Espírito Santo, eles não só fizeram isso, mas eles também fizeram coisas desagradáveis ao Senhor. Em Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:19 mostra que você pode abafar o Espírito Santo. Lá em Atos 5, de 3 a 4, a mesma história de Ananias. Mentir ao Espírito Santo. Tentar contar uma história que não é real, que não é verdade. Você gosta de mentir? Você gosta de contar mentirinhas? Quando você faz isso, você está mentindo ao Espírito Santo. Especialmente se você pertence já ao Espírito Santo. Você gosta de contar uma história para poder ficar bem na história, para ficar bem diante dos outros? Isso é mentira ao Espírito Santo. Você não pode orar pedindo enchimento do Espírito Santo enquanto gosta de mentir. Você não será uma pessoa cheia do Espírito Santo enquanto ainda você sufoca o Espírito Santo, enquanto você tenta o Espírito Santo. Atos 7:51 pede para você não resistir ao Espírito Santo, mas você pode resistir também ao Espírito Santo. O Espírito Santo está batendo em você, está querendo encher, e você ainda está amaziado, apaixonado, amando certas atitudes. Pode ser uma raivinha, uma ira, pode ser uma justiça própria. Começa a olhar para o irmão como se ele fosse o diabo. É assim, não, provações, e aquele irmão, tentação, mas Jeová sabe das coisas. Jeová, é cada coisa, negócio estranho. Há pessoas que você pode depreciar os dons que Deus colocou na tua vida. Se você já é uma pessoa que tem o Espírito Santo, e o Senhor já te deu dons espirituais, e às vezes, irmão, vou fazer aquilo, vou orar. Mas não, meu irmão, vai se converter, vai mudar o coração. Tem que orar, tem que agir, tem que agir. Então há irmãos que o Senhor já deu dons espirituais, mas ele está orando. Irmãos, oração sem arrependimento, oração sem deixar o Espírito Santo fluir, oração sem mudança de atitude, oração sem amor, não
tem valia. Não tem. Oração com língua grande, língua solta. Então não vai valer. Entenda, você quer o Espírito Santo, quer enchimento do Espírito Santo, quer transbordamento do Espírito Santo, mas você é impaciente. Qualquer coisa fica enraivecido, fica chateado, amarra o bode. Ou muda, faz algumas coisas que não aguenta, que fica, sabe, fica exasperado. São essas coisas. Então, são pecados contra o Espírito Santo. Hebreus 6, de 4 a 6, diz que nós não deveremos brincar com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós, para aqueles que já têm o Espírito Santo, não tem mais sacrifício. O que é isso? Não tem mais sacrifício. Seus pecados foram perdoados. Pastor, e agora? Eu volto à cruz? Não, você agora tem que voltar aos pés do Espírito Santo. Quer dizer, Espírito Santo, agora já sou o teu templo, eu saio de cena e tu entras. Se você conhecer a Bíblia, entenda, conhecer a Bíblia, você vai levar as pessoas da sua casa a se converterem. Se você conhecer a autoridade da palavra de Deus e andar na autoridade de Deus, as pessoas da sua família, aqueles mais chatos, aqueles mais complicados, aqueles que são até ateus, até aqueles que são bem ridículos, eles se dobrarão diante do Senhor. Vai acontecer coisa. Porque o Senhor vai lhe abençoar. Você é levantado como instrumento poderoso de Deus. É o que a palavra do Senhor diz. Como diz aqui, o Senhor, Ele está dizendo isso. Aqui já no versículo 3 de Efésios, no capítulo 2, Ele diz assim: antes, vamos lá, irmão, capítulo 2, sei que você está com a Bíblia aberta, que você está esfuziando. Capítulo 2, versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez o quê? Aonde? Para o quê? Versículo 7. Amém. Pois vocês são salvos, irmãos, pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das boas obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Portanto, precisamos lembrar, no versículo 11, lembrem-se de que anteriormente vocês eram pecadores, gentios, por nascimento, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus. Versículo 13. Mas agora vocês foram o quê? Aleluia. Olha o versículo 14. Pois Ele é a nossa paz, os quais de ambos, judeus e gentios, fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo, o corpo de Cristo, a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um só homem, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Irmãos, antes nós éramos estrangeiros, forasteiros, agora somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Versículo 20 diz que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado,
e crescem para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele, vocês também estão edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo Espírito Santo. Aleluia! Então nós não fomos chamados para brincar com o Espírito Santo, não fomos chamados para desprezar o Espírito Santo, não fomos chamados para desconsiderar o testemunho do Espírito Santo. Quem fica cometendo todos esses pecados de resistência do Espírito Santo pode ir para o que está lá em Mateus 12, versículo 31 e 32, que fala sobre a blasfêmia com o Espírito Santo, que é o último ato. Então nós fomos chamados para dar cheiro do Espírito Santo. Não importa, escute aqui, aqueles que buscam o batismo com o Espírito Santo, não importa se essa experiência aconteceu na sua caminhada, e um dia você foi cheio do Espírito Santo, e naquele momento teve como um êxtase, um momento extraordinário, passou a noite chorando de alegria, louvando ao Senhor. Se o Senhor visitou com um momento gostoso, se foi dentro do carro, lá no banheiro, nas ruas, onde você estava, Deus me visitou. E essa experiência deve ser a nossa continuamente, a visitação do Espírito Santo. Continuamente, sede de Deus, não ter, deixa eu falar, é pobreza demais, você que teve a experiência com o Espírito Santo e ainda gostar de pecadinhos ou de pecadões. É pobreza demais. Na hora da prova, ao invés de você recorrer a um vício, ao momento você vai se atirar aos braços do Pai. Na hora do momento da dificuldade, da enfermidade, da doença, de uma notícia terrível, de você cair em desespero, você vai simplesmente cair nos braços do Pai e dizer: Senhor, se em toda a minha vida Tu me abençoastes, Tu eras comigo lá, nos momentos mais complexos e difíceis da minha vida, não será diferente agora. Hei de experimentar a superabundância da Tua presença na minha vida. Esse momento agora, eu vou muito mais crescer. Eu vou viver exclusivamente do Espírito Santo. O Espírito Santo pode transbordar dentro de mim, porque sou propriedade Tua. Senhor, nada impedirá. Portanto, o amor, a alegria, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a temperança, a fé e o domínio próprio, eles transbordarão em mim. E os dons espirituais que Tu me deste serão usados com poder. É o que está escrito na palavra de Deus. Lá em Mateus 28, 18, Jesus diz assim: toda autoridade foi me dada. Abra aí, Mateus 28. Leia o versículo 18. Alguém leia, bem alto. Esses são os 4 pontos que você tem que sair daqui agora para encerrar essa pregação. Os 4 pontos porque você deve transbordar do Espírito Santo. Mateus 28, 18. Quem abriu, pode ler em voz alta. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém. Toda, não é alguma. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Olhe para mim que eu tenho um negócio a lhe dizer. Quando Deus fez o homem, Ele deu todo o poder ao homem para poder dirigir a terra. Ele não deu poder sobre Marte, sobre Vênus, sobre o local. O homem tem uma grande dificuldade com quem está tentando fazer isso. Ele deu todo o poder sobre a face da terra. Acontece que esse homem, ele vendeu o seu poder para o diabo. Ele deu ao diabo. E agora ficou muito complicado. Ele ficou refém. Na tentação do deserto, o diabo chega para Jesus e fala assim: todos os reinos que tem sobre a face da terra são meus. Todos os reinos. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar. Entenda, o diabo ofereceu uma coisa a Jesus que pertencia por direito ao homem, mas o homem deu ao diabo e agora teve que se dobrar diante do diabo. Jesus agora chega, paga o preço nessa mesma terra enlameada das obras do cão, do diabo, e ele agora diz assim: todo o poder lhe foi dado na terra e no céu. Por que ele disse isso? Porque antes Jesus não estava com poder sobre a terra, porque estava entregue, ele deu ao homem, e o homem entregou de mão beijada ao diabo. Jesus agora vai à cruz do Calvário, paga o preço, ele agora vence a morte, e ele disse: todo o poder agora de novo é resgatado, agora está na minha mão. Olha o Senhor fazendo o caminho de volta, irmãos. Mas você só faz isso se o Espírito Santo estiver dominando a sua vida.
Porque ele lhes foi dado. Agora abram aí em Marcos 16, versículo 15 a 18. Isso é maravilhoso, esse caminho. Ah, se nós entendêssemos. Ah, se nós soubéssemos. Ah, se nós pudéssemos crer. Ah, se nós pudéssemos sair da nossa mediocridade. Ah, se nós saíssemos da nossa visão. 16, 15 a 18. Leia em voz alta. Ninguém abriu? Uma voz só. Só uma aí, bem alta. E disseis: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera for beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Ok? Amém? Primeiro, o homem, Deus deu toda a terra ao homem para poder controlar. O que é que o homem fez? Deu de mão beijada ao diabo. O diabo se tornou poderoso. Ele passou a ter o que não tinha. Jesus agora vem e paga o preço. Derrama sangue inocente na face da terra. E ele diz o que está lá em Mateus 28, 18. Todo poder e autoridade foi me dado aonde? No céu e na terra. Não adianta mais. Regiões celestes. E aqui o poder de novo está na minha mão. Então eu esmaguei a cabeça da serpente. Mas acontece que ele ainda não foi jogado no lago de fogo. Então ainda vai fazer muito estrago. Agora eu estou dizendo a você que tem o Espírito Santo. Esses sinais hão de acompanhar a todos aqueles que creem em meu nome. O Senhor está dizendo: eu estou devolvendo poder para você na terra. Pelo menos onde você pisar, onde você estiver, dentro da sua casa, nas ruas, no seu trabalho, na sua família. Eu estou lhe dando poder de novo que foi roubado lá no Éden. Eu estou lhe dando de novo todo o poder para colocar as mãos sobre os enfermos e ficarem curados, para expulsar demônios. Se alguma coisa mortífera vier a você, nada fará mal. Eu estou lhe dando a você. Irmãos, o que é que falta? Andar na autoridade da fé, andar cheio do Espírito Santo, andar crendo. O que acontece é que muitos de vocês são derrotados, porque quando sai daqui, volta para a visão mesquinha, volta para a atitude mesquinha, volta de novo a olhar para as dores, olhar para os problemas, olhar para o irmãozinho que lhe feriu, que falou uma palavrinha, que olhou de lado, que mandou uma mensagenzinha, e você já fica todo melindrado e doente. Olha para alguma coisa porque a esposa amanheceu com a cara meia virada, ou o marido, ou o filho, ou porque chegou no trabalho, faltou 10 reais no seu salário e achavam que já estavam lhe roubando, ou porque o patrão achou que o empregado é desonesto, e começa uma série de coisinhas que o diabo fala assim: eu estou derrotado, mas eu posso lançar dados inflamados. Por isso, diz Tiago 4,7: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem duas coisas. Se você não resiste ao diabo, Tiago 4,7, se você não resiste ao diabo, ele fica de novo lançando dados inflamados. E para encerrar, Efésios 4,27 diz: não dê lugar ao diabo. Uma coisa é resistir ao diabo, outra coisa é dar lugar ao diabo. O lugar é para dar lugar ao Espírito Santo. Aí você dá lugar ao diabo, você perdeu a sua legalidade espiritual. Você deu legalidade ao diabo. E na legalidade que você dá ao diabo, você tem uma derrota, porque o poder do Espírito Santo não flui onde há legalidade ao diabo. Logo você tem autoridade sobre o diabo, mas dá legalidade ao diabo. Então manda o diabo partir em retirada, porque sua autoridade é do Espírito Santo para esmagar todo o diabo, onde estiver. Mas tudo isso é falando do Espírito Santo. O Senhor já lhe deu, o Senhor já fez. Não importa se você está dizendo: pastor, eu fui buscar o batismo com o Espírito Santo, eu estava numa igreja que manda buscar o batismo com o Espírito Santo. O que aconteceu, irmão? Ah, lá eu passei por um êxtase. Entenda, ali em si só não vai lhe salvar. Você tem que continuar buscando, você tem que continuar servindo, tem que continuar servindo, adorando e amando ao Senhor, tem que continuar santificando-se. Encher do Espírito Santo é um transbordar diário. É pela madrugada, durante o dia. Quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, age com os olhos do Espírito Santo, enxerga pelo Espírito Santo, atua como o Espírito Santo, e as coisas acontecem.
porque Ele tem o poder. O Senhor disse, esses sinais vão me seguir. Essa pessoa é diferente. Desejos, atitudes, coisas velhas, isso já não vai. Então, entenda, olhe bem, você só cai na cilada, você só cai no pecado, você só cai no vício se você quiser. Se você tem o Espírito Santo com você, só se você quiser. Porque tudo é imperativo. Enchei-vos, alegrai-vos, resisti. Tudo é imperativo. Então, se é imperativo, é uma coisa que está no seu controle para que as coisas aconteçam. Amém, queridos? Deus lhe ajude. Deus lhe abençoe. O Senhor faça você uma serva, um servo, conforme disse a nossa irmã Luciana, tome posse da palavra. Ande na autoridade do Senhor. Não fique melindrado com provações. Não fique perdendo a paciência à toa. O Senhor lhe trouxe dessa manhã aqui para você ser santificado, mas para você também ser cheio do Espírito Santo. Então ande na presença do Espírito Santo. Não seja um crente aqui cheio de amorzinho e dentro de casa não vira um demônio. Dentro de casa seja cheio do Espírito Santo, que o demônio bate em retirada. A verdade é essa. Não aceite ninguém falando mal de ninguém. Falou, você fala assim, vamos lá. Não, que é isso? Então o que é para falar? Vamos chamar esse querido aqui, vamos lá dele. Se você ligar para falar de alguém, é para ajudar. Agora vamos orar, é para ajudar mesmo. Você vai lá, vai falar. Não aceite acusação contra ninguém. Se essa pessoa, você não vai lá para tirar fazer a checagem. Eu vi falar, precisa, ele está sabendo, não, então ele vai saber. Que é isso que vai, meu irmão, precisa saber. A gente tem que saber, isso é nosso irmão da fé. Vamos lá. Não arranje inimigo no outro, porque teu inimigo não é o outro. Teu inimigo é o diabo, do qual já é derrotado. Então, não fique arranjando desculpas, nem da igreja, nem do pastor, que certamente é o mais defeituoso de todos, nem de irmãzinha, nem de irmãozinho. Não vá se vingar do seu casamento, num relacionamento complicado, para pegar e dizer, não vou mais na igreja, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais ser, eu chutei o balde. Não faça isso. Ao contrário, encha-se da graça de Deus. Amadureça, saia do campo da infantilidade, da meninice, pare de beber leitinho e aprofunde-se na palavra de Deus. Pare de andar chateado ou chateado. E se receber notícias ruins, não se afugente, continue aqui, na palavra do Senhor. O Senhor lhe vocacionou para entender a profundidade, a largura, para entender todas as áreas, a vida cúbica. A verdade é essa. E deixe o Senhor mandar na sua vida. Você é propriedade do Espírito Santo. Deus abençoe. Amém.